Bom, pessoal, vamos lá, certo? É, vamos agora vamos entender como é que se forma a imagem em espelhos curvos, certo? Primeiro vamos ver o espelho mais fácil, que é o espelho convexo, certo? Primeiro vamos ver aqui o espelho convexo, a informação de imagem em espelho convexo. Vamos só relembrar, né? Convexo, né? Então, quando você olha para a colher, certo? A parte onde vai a comida é o côncavo. Convexo é o outro lado, certo? Então, ou seja, está aqui o eixo do espelho convexo, né? O espelho convexo, ele é assim, certo? Ele é assim, né? Tudo bem? Esse ponto onde está o espelho a gente chama de vértice, certo? Tem o centro e o foco do espelho aqui, certo? E vamos ver onde é que se forma a imagem de um objeto que a gente coloca aqui no espelho convexo, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar uma imagem, um objeto bem aqui acima, uma posição qualquer, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. Vamos lá. Observe que se eu fizer um raio, agora a gente usa aqueles raios notáveis, certo? Um raio que sai paralelo aqui ao eixo, certo? Raio que sai paralelo, né? Eu vou apagar aqui em cima para a gente ter mais espaço. Raio que sai paralelo, ele vai ser refletido passando pelo foco. É um dos raios notáveis, né? Refletido passando pelo foco. Certo? Beleza. E um raio que incide. Vamos ver, paralelo pelo foco. Vamos pegar outro raio aqui. E um raio que passa. Um raio que passa aqui, ó. Um raio que incide sobre o vértice, por exemplo. A gente viu que ele é refletido, formando aqui de um ângulo igual, né? Esse ângulozinho aqui é igual a esse, certo? Fica o seguinte, então o que acontece? Todos os raios que saem desse ponto aqui do objeto, eles vão ser refletidos nessa região aqui, né? Todo raio entre esses dois aqui, eles vão ser refletidos nessa direção, certo? De tal forma que se eu juntar, né? Se eu prolongar esses pontos tudinho de todos os raios refletidos, o prolongamento desses pontos vão se unir em um único ponto. Esse ponto aqui, certo? Aqui eu desenhei só dois, mas eu podia desenhar vários, né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o raio que passa pelo centro, certo? Ele é refletido também com um prolongamento passando pelo centro, certo? Mas observe que todos os raios que são refletidos, certo? Eles vão se unir nesse mesmo ponto aqui, certo? Então, esse cara aqui ó, vai ser refletido também passando por aqui, enfim, e assim vai ser com todos os raios, certo? A gente costuma falar só os notáveis, né? Que é isso, sai paralelo, é refletido passando pelo foco, que vai para o centro, é refletido passando no mesmo caminho, certo? E o que vem pelo verso é refletido passando pelo verso. De tal forma que a imagem desse pontinho aqui, certo? Desse pontinho, vai ser exatamente esse ponto aqui, tudo bem? Se eu fizer a mesma coisa para esse ponto aqui de baixo, vai gerar um ponto aqui embaixo. Mesma coisa para um ponto aqui, vai gerar um ponto aqui. Ou seja, se eu fizer essa mesma análise para todo mundo aqui, eu vou achar que a imagem dessa seta, ela está bem aqui assim. Certo? Ela vai estar bem aí assim. Tudo bem? Então, o que a gente observa? Esse aqui é o objeto, isso aqui é a imagem. Certo? Então, quais são as propriedades dessa imagem? Observe que a imagem ela é menor.
certo? Então, a imagem de um espelho, vou botar aqui, a imagem em um espelho convexo, né? Esse aqui é um espelho convexo, certo? Então, a imagem, ela vai ter as seguintes características. Ela sempre vai ser menor do que o objeto. Do que o objeto. Observe que é totalmente diferente no caso de um espelho plano. No espelho plano, você vê exatamente da sua mesma altura, certo? Já quando você se olha no espelho convexo, você se vê menor. Se você pegar uma colher aí, ou uma concha, né? Aquela concha de servir, sei lá, sopa, e você conseguir, ela for bem reflexiva, você vai se ver bem pequenininha ali, assim como tudo ao seu redor vai ser pequeno, certo? Então, essa é uma propriedade do, da, do espelho esférico, certo? Outra coisa também, no espelho plano, a gente falou o seguinte, que a imagem sempre está a uma mesma distância do espelho, né? Então, se está aqui o objeto, a imagem está aqui numa mesma distância, certo? A distância é a mesma. Isso no espelho plano. Nos espelhos esféricos, isso não acontece, certo? Tem como a gente calcular essa imagem? Tem. Tem como calcular essa distância, né? A distância do objeto, a relação entre a distância do objeto e a distância da imagem? Tem, certo? É uma equaçãozinha conhecida como a equação de Gauss, certo? Só que a gente vai ver só no final da aula, né? Por enquanto, eu só quero ficar atento um pouco à geometria, certo? Outro detalhe importante também é que a imagem é uma imagem virtual. Virtual. O que significa dizer que é uma imagem virtual? Significa que ela é formada pelos prolongamentos dos raios. Não é a união dos raios que forma a imagem. Olha, observe que foi o prolongamento dos raios luminosos, certo? Que formou a imagem. Tudo bem? Ou seja, por isso que a gente chama ela de virtual. Sempre quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios luminosos, a gente chama ela de virtual, certo? E por que a gente chama de virtual? Porque daqui a pouco a gente vai ver alguns casos que a gente chama de imagem real, certo? Ela vai se formar aqui, ó, no plano real, certo? Só que a gente vai ver só quando for o espelho côncavo. No espelho convexo, todas as imagens se formam aqui no plano que a gente, digamos assim, na parte virtual, né? Na parte onde não existe, na parte onde o espelho recria, certo? Tudo bem? Não é que ela vai se formar atrás do espelho. Atrás do espelho tem as coisas que tem, né? Mas ela, é como se o espelho ele projetasse um novo mundo aqui com esse mundo a gente chama de um mundo virtual, né? Que a gente acha que existe, mas é só um efeito visual, né? Porque os raios estão vindo como se houvesse coisa dali, mas não tem, certo? Eles estão sendo refletidos como se houvesse alguma coisa aqui, mas não tem. Tudo bem? Então, assim, então a gente chama de imagem virtual e a gente diz que essa imagem, ela é uma imagem direta. Por que é uma imagem direta? É uma imagem direta, certo? Porque ela sempre está na mesma orientação do objeto, né? Então, tipo, quando eu me vejo no espelho convexo, eu vou me ver menorzinho, mas eu vou me ver do mesmo jeito. A gente vai ver que no espelho côncavo, às vezes a gente se vê de cabeça para baixo, certo? Então, essas são as propriedades, certo? Ela sempre vai ser menor, certo? É virtual e é uma imagem direta, né? Ou seja, mantém aqui a orientação. Tudo bem? Aí você pergunta, professor, e por que isso é importante para a gente? Né? Na verdade, pessoal, esse tipo de formação, de como é que se forma a imagem do espelho côncavo, é mais para a gente entender, né, a utilidade de certos objetos. Por que a gente usa espelho que é convexo, perdão? Né? Por que a gente usa espelho convexo? Né? Então, o espelho convexo geralmente é utilizado quando você precisa aumentar o campo de visão, certo? Então, tipo assim, se você tivesse aqui um objeto bem grandão aqui atrás de você,
certo? Então, o que acontece? Se fosse um espelho plano, podia ser que você não conseguisse ver esse objeto inteiro atrás de você. Como é num espelho convexo, certo? A imagem desse cara é diminuída em algum lugar por aqui. Então você começa a poder enxergar. Ou seja, ele aumenta o campo de visão. A ideia de um espelho convexo é aumentar o campo de visão. Então você pode aplicar sempre quando você precisa disso. Quais são os exemplos que a gente precisa disso? Por exemplo, nos retrovisores do carro. Né? Quando você olha no retrovisor do carro, ele é um espelho convexo. Certo? A ideia dele ali é aumentar o campo de visão. Certo? Por quê? Para você poder enxergar mais, né? Poder enxergar mais. E mesmo assim a gente não consegue enxergar tudo, né? Ainda existe o que a gente chama dos pontos cegos. E se tiver uma moto ali, você não enxerga, né? E muitas vezes acidentes acontecem disso, né? O cara olha para o retrovisor, não vê ninguém. Aí vem, muda de faixa, atropela o motoqueiro que está aqui escondido no ponto cego do carro, certo? Então, assim, por isso que existe a seta, né? O motoqueiro às vezes, o motoqueiro ele também tem que andar, ele tem que saber que existem os pontos cegos e evitar esses pontos cegos, né? Mas vamos supor que ele está aqui no ponto cego, ele viu que o carro vai puxar. Então, assim, se ele viu o cara botou o sinal, já tem como ele se defender, né? Então, é por isso que existe as sinaleiras, certo? Mas os espelhos do carro são espelhos convexos, certo? Outro canto que a gente usa espelho convexo também, não sei se vocês já viram, às vezes é para segurança, né? Tipo assim, você tem uma região que você quer visualizar todo o portão, todo um muro, toda uma cerca. Aí o pessoal bota assim um espelho convexo, se você botasse só um espelho normal, você ia ver só uma parte do muro. Mas quando você bota um espelho convexo, você vê todo o muro. Né? Em garagem também, às vezes quando tem trânsito de carro, né? Bota um espelho convexo para saber se vai vir um carro e tal, para você melhorar a visibilidade, certo? Tudo bem? Então, o importante é que a gente entenda como são formadas essas imagens, certo? Que ela diminui, né? E por isso tem essa aplicabilidade, certo? Então, beleza. A imagem do espelho convexo sempre diminui a imagem, certo? Tem como a gente achar o quanto diminui e essa distância. Mas essa equaçãozinha a gente vai ver só no final da aula. Primeiramente, vamos ver como é que se forma a equação do espelho côncavo, certo? Aí, no final da aula, a gente vê a fórmula que é a equaçãozinha de Gauss que mostra a posição e o tamanho das imagens, em todos os casos. Certo? Agora vamos ver o espelho côncavo. O espelho côncavo, o espelho côncavo, é a parte da colher que vai a comida, né? Certo? Então, côncavo, eu penso em cavar, né? Então, côncavo, cavar, então é exatamente a parte que cava, certo? Então, fica o seguinte, no espelho côncavo, a formação de imagem vai ser um pouquinho diferente, né? Se você olhar para um espelho côncavo, você vai ver, dependendo da distância que você está dele, você vai ver uma porrada de coisa. Certo? Às vezes você não vê nada, certo? Às vezes você vê as coisas de cabeça para baixo, às vezes você vê as coisas ampliadas. Né? E vamos entender o que é cada coisinha desse, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos para o caso mais simples, é que se o objeto. Está aqui o espelho, meu espelho côncavo, né? Ele é assim, ó, a parte que eu cavo, certo? Está aqui o foco e está aqui o centro, certo? E aqui o vértice, que é onde está o meu espelho, certo? Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, vamos ver onde é que vai se formar a imagem, certo? Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, né? Esse raio de luz que sai, certo? Passando pelo foco, né? Quer dizer, nessa direção do foco, ele está mais assim, né? Aqui. Esse raio de luz que faz isso aqui, o que acontece? Ele é refletido paralelamente, certo? Ele vai ser refletido paralelo. Aqui, certo? E o que é refletido paralelo, quer dizer, o que passa paralelo e o que sai paralelo,
ele vai ser refletido passando pelo foco, certo? Então, esse raio vai fazer isso aqui. Beleza? Beleza. E aí, o que vai acontecer? Então, a imagem dele vai ser exatamente formada pelo prolongamento desses dois raios. Eu peguei dois raios notáveis, então posso fazer a imagem só prolongando esses dois raios, certo? Ou seja, a imagem desse pontinho aqui vai estar bem aqui assim. Poderia pegar outros pontos? Poderia. Poderia pegar aquele que passa pelo vértice, né? Se eu pegasse o que passa pelo vértice, ele ia ser refletido, ó, de tal forma que vinha para cá. Se eu pegasse o que passa pelo centro, ele é refletido também passando pelo centro, né? Ia estar em algum lugar por aqui, ó. Ele ia ser refletido de tal forma que o prolongamento também daria aqui. Então, todos os raios vão ser refletidos de tal forma que o prolongamento deles vão se coincidir aqui. Então, esse ponto é a imagem desse ponto aqui de cima, certo? E aí, mesma coisa no interior. Se eu for fazer isso para cada pontinho aqui da minha seta, a gente vê que a imagem vai se formar desse jeito aqui, certo? E o que que a gente vê agora, né? Agora a gente vê, ó, esse aqui é o meu objeto, esse aqui é a minha imagem. Então, no espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, como é que vai ser a imagem? Né? Vamos estudar aqui as propriedades. Então, primeira coisa, ó, a imagem vai ser o quê? A imagem, ela vai ser maior, certo? Primeira coisa, mais curiosa, né? Maior. Vai ser direta, ou seja, não inverte o sentido do corpo. Direta, certo? E vai ser virtual também. Virtual também, certo? Isso é se o corpo tiver entre o foco e o vértice, porque a gente vai ver que se você botar ele entre o centro e o foco e o centro para trás, a imagem se forma de outro jeito, certo? Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, certo? Você está fazendo o quê? Você está ampliando, certo? Você está ampliando o seu objeto, certo? Ou seja, se você estiver entre o foco e o vértice, então aqui o espelho côncavo, você tem que estar perto dele, da forma que você esteja você está aqui depois do vértice, né? Você está com a distância do espelho menor do que a distância focal, certo? Você vai ver as coisas ampliadas, certo? Ele amplia a visão das coisas, né? E esse é das principais utilidades do espelho côncavo, né? A gente usa para você enxergar melhor as coisas, para ampliar, né? Onde é que a gente usa isso? Não sei se você já foi em ótica você vai comprar, tem aqueles espelhos redondos, né? Se você chegar pertinho daquele espelho, você vai ver ampliado. Ele serve exatamente para você poder ver se você ficou bonito ou não com aquele óculos, né? Mulher quando vai se maquiar, né? Mulher quando vai se maquiar, também tem aqueles espelhozinhos, certo? Que amplia, né? Ele é um espelho côncavo assim, certo? Então essa é a principal utilidade no dentista. O dentista tem um ferro, tem um instrumentozinho que é um ferrinho e no final tem um espelhozinho, né? Um ferrinho com um espelhozinho assim. Aquilo ali, aquele espelho, é um espelho côncavo, que ele aproxima do dente e aí ele vai ampliar a imagem do dente para poder ver se ele está furado, está com cárie, enfim, se você está escovando direitinho ou não, certo? Então, essa é a principal utilidade do espelho côncavo. E por que amplia? Exatamente por causa desse comportamento dos raios na proximidade aqui, né, dos objetos entre o foco e o centro, certo? Então, vamos lá. Aqui é o objeto, né? Vou botar assim, ó, o objeto, a imagem do objeto entre o foco e o centro, certo? Entre o foco e o vértice, perdão. Agora vamos ver como é que é a imagem desse objeto se ele estiver entre o centro e o foco. Vamos ver como é que vai ser a imagem, certo? Então, fica o seguinte. Vou conseguir apagar aqui direitinho. Fazer o mesmo desenho agora,
e no espelho côncavo, certo? Está aqui o centro, está aqui o foco. Vou botar meu objeto agora aqui, ó, certo? Está entre o centro e o foco. E vamos visualizar onde é que está a imagem desse objeto. Então, se eu saio um raio de luz aqui, certo? Paralelo ao eixo, ele vai ser refletido como? Ele vai ser refletido passando pelo foco. Tá aqui, ó. Certo? Aqui. Beleza? Se sair um raio de luz passando pelo foco, vai sair um raio como? Paralelo. Aqui. Certo? E aí eu poderia fazer todas aquelas outras histórias, né? O raio passando pelo vértice. Vai ser refletido passando pelo vértice. Um raio... um raio... Um raio passando pelo centro, ia ser refletido passando pelo centro também. Tudo bem? Então, o que acontece? Ó, observe que, beleza, se eu pegar os prolongamentos desse raio, ó, esse aqui, ó, se prolonga para lá. Se eu pegar o prolongamento desse, esse aqui, ó, se prolonga para cá. Certo? Se eu pegar qualquer outro raio aqui, tipo o raio que passa pelo vértice, ó, ele vai ser tipo assim, ó. Certo? Se eu pegar o prolongamento dele, ó, ele se prolonga para cá. Ou seja, os prolongamentos, eles nunca vão se unir. Certo? Mas o que é que eles se unem? O que se une são os raios mesmo. Ou seja, a imagem desse cara aqui, ela vai estar bem aqui assim, ó, no mundo real. É por isso que a gente diz que a imagem, nesse caso, vai ser uma imagem real, certo? Vai ser uma imagem real. Vai ser uma imagem real, certo? E ela, ou seja, ela vai ser juntada não pela união dos prolongamentos do raio de luz, mas pelos próprios raios de luz, certo? A imagem real, ela, ela tem algumas propriedadezinhas interessantes, certo? Quais são? A imagem real, certo? Você tem que estar atrás desse ponto para poder visualizar ela. Então, uma pessoa que está bem aqui assim, ó, que está captando esses raios de luz, ele vai conseguir ver essa imagem real. Uma pessoa que está bem aqui assim, ela não consegue ver. Certo? Ela não vai ver nada, vai ver só uma mancha zona aqui. Certo? Na verdade, ela vai ver o reflexo de outros objetos, né, que estão para cá. Certo? Ou seja, observe que não é todo mundo, né, qualquer observador que vai conseguir enxergar essa imagem real. Certo? Por quê? Porque você tem que estar aqui depois do ponto onde se formou a imagem. Certo? Ou então, você poderia botar aqui uma projeção, certo? Se você botasse um papel aqui, ó, você ia ver que os raios que saem do objeto iam formar a imagem desse objeto bem aqui assim. Né? Tem várias experiências curiosas em relação a isso. Porque, de fato, quem está aqui vê como se existisse um objeto aqui, mas não existe. Né? Tem alguns experimentos em relação a isso. Né? Só um dia, quando a gente voltar da pandemia, se eu for no laboratório, eu faço um experimento mostrando isso para você. Mas você vê, você olha para o objeto, você pensa que ele está ali, você olha para ele, você tenta pegar ele, mas ele não está ali. Certo? Naquela posição ali. Tudo bem? Por quê? Porque os raios se juntam ali e dali vão embora. Então a impressão que dá é que os raios estão saindo daqui. Estão sendo formados aqui e saindo daqui. Mas não é. Eles são um reflexo. Certo? E lembrando, eu fiz para esse ponto, mas isso vai ser verdade para qualquer ponto desse objeto. Né? E se eu botar uma folha de papel aqui, se eu botar uma folha de papel, a imagem do objeto vai ser projetada na folha de papel, certo? Então, quando a imagem é projetada na folha de papel, aí uma pessoa aqui poderia conseguir ver essa imagem na folha de papel. Iria visualizar aqui, certo? Então, assim, ou seja, no caso em que, só fazer assim, não, o objeto estava entre a fonte, quer dizer, o foco e o vértice, a imagem era maior, direta e virtual. Se o objeto
está entre o foco e o centro, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, é que é um objeto real, a imagem real, certo? Outra propriedade que a gente vê, ó, é que vai ser invertido. Então, não é uma imagem direta, é uma imagem o quê? Invertida, certo? É uma imagem invertida, certo? Vamos botar assim, ó. Invertida, certo? Em relação ao tamanho, né? O meu desenho aqui não ficou legal, certo? Mas essa imagem aqui, ela é maior, certo? Ela é maior também. Tudo bem? Beleza, então, se ele tiver entre o centro e o foco, é uma imagem maior, invertida e real, certo? Por quê? Porque é formada pela união dos raios, certo? E a imagem real só vê quem está atrás aqui do ponto em que ela se formou, certo? Ou então, se você botar um anteparo, que aí quando você bota o anteparo, você vê uma projeção mesmo em cima. E por incrível que pareça, a pessoa que está atrás aqui, ela vê como se o objeto estivesse aqui mesmo, certo? É engraçado, mas é isso mesmo. Certo? Tem até alguns experimentos curiosos que dá para fazer isso. Vamos lá, e aí, continuando aqui, ó. Beleza, vamos supor que eu tivesse um objeto sobre o vértice. Eu vi entre o centro e o foco. Sobre o vértice, não, sobre o foco. Tem um objeto aqui sobre o foco. Certo? O que é que vai acontecer? Se o objeto estiver sobre o foco, o que vai acontecer é o seguinte. Esse raio que sai paralelo, vou fazer em amarelo, esse raio que sai paralelo, ele vai passar passando pelo, ele vai ser refletido passando pelo foco, certo? O que vem aqui pelo vértice, ele vai ser refletido também com a mesma angulação, certo? Se eu pegar qualquer outro raio aqui, se eu pegar tipo o que passa pelo centro, ele vai ser refletido passando aqui também, certo? Se eu pegar qualquer outro raio aqui, certo? O que eu ia ver? Eu ia ver o seguinte, que eu ia ver que todos os raios, eles são refletidos paralelamente, todos. Podia pegar outro qualquer aqui, ó, que viesse daqui e viesse para cá, eu ia ver que ele ia ser refletido paralelo. E assim qualquer outro aqui, certo? O que significa dizer, ó? Significa dizer que se eu pegar os prolongamentos, eles não se juntam. Se eu pegar os próprios raios, eles também nunca se juntam, porque são paralelos, né? Então, ou seja, a imagem nunca vai se formar, certo? Então, quando o objeto está sobre o foco, o objeto está exatamente sobre o foco, a gente diz que a imagem é uma imagem imprópria, ela não se forma. Imprópria, certo? A imagem que ela não se forma, tudo bem? Então, observe que o espelho côncavo tem várias situações, certo? E quando você pega uma colherzinha, você consegue ver isso. Se você ficar bem perto da colher, você vai ver que você está ampliado. Você vai se afastando, vai ver que do nada seu olho some. Porque você chegou no foco. Certo? E aí, se você for afastando mais ainda, enquanto você estiver nessa região do foco e o centro, você não consegue se enxergar. Por quê? Porque como é uma imagem real, ela vai se formar atrás do seu olho. Então você não consegue se enxergar. Certo? Já quando você está aqui e você só vai voltar a se enxergar de novo na colher quando o objeto ele tiver tiver aqui atrás do centro, certo? Tiver atrás do centro. Vamos botar assim, ó. Objeto, botar assim, atrás do centro. Então, só quando você chegar aqui nessa região é que você vai conseguir enxergar. E aí vamos ver como é que se forma a imagem nessa região. Certo? E a imagem nessa região, ela vai se formando assim, ó.
Vamos aqui, meu espelho côncavo. Aqui o foco, aqui o centro, aqui o vértice. Meu objeto está aqui agora. Tá. Vamos passar aqueles raios. Raio que vem paralelo, ele é refletido passando pelo foco. Certo? O raio que passa pelo foco, refletido, paralelo. O que a gente obteve aqui? E como eu falei, né? Posso pegar aqui vários outros raios, que todo mundo vai se cruzar bem aqui assim. O que a gente tem é o seguinte, é que agora vai ser bem parecido com esse caso aqui, certo? A imagem é real, está se formando pelo encontro dos raios luminosos mesmo, certo? Vai ser uma imagem invertida também, certo? Invertida também. Essa imagem invertida. E o meu desenho aqui não dá para ver muito bem, mas agora ele vai ser menor. Certo? Vai ser menor. Tudo bem? Então, geralmente, né? Então, quando a colher está longe de você, se você olhar, você vai ver um monte de cor de cabeça para baixo. O que são essas cores de cabeça para baixo? Tudo é a imagem da galera que está se formando aqui entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco. Certo? E é uma imagem real, né? Ou seja, você vê como se ela estivesse um pouco mais à frente do espelho. Né? É por isso que, se você pegar um espelho côncavo, bem feitinho, bem sem muitos. Que reflete bem a luz, né? Sem muitos defeitos e tal, você não consegue nem ver a curvatura dele. Por quê? Porque quando você olha as cores de longe, a imagem das coisas tudinho estão se formando entre o centro e o foco. Né? Na verdade, se estão muito longe, elas vão se formar aqui mais próximo do foco. Então, quando você vê de longe, o espelho ele parece quase plano. Você vê assim um espelho côncavo, um côncavo bem refletivo, ele vai parecer quase plano. Por quê? Porque a imagem, tudo que está aqui atrás de você, do seu olho, você está enxergando mais ou menos tudo próximo aqui do foco. Porque de acordo com você vai se afastando aqui, né, dá para a gente ver isso da equação que a gente vai ver daqui a pouco. Quando você vai se afastando aqui, você vai vendo que a imagem vai se aproximando do foco. Certo? Vai se aproximando do foco. Né? Então, ou seja, quando você tem objetos muito distantes, a imagem de quase tudo se forma aqui no foco. Então, a sua impressão é que é um espelho plano sobre o foco. Certo? Você não consegue identificar a curvatura. Né? Certo? Então, beleza. Então, se tiver aqui atrás do centro, vai ser uma imagem menor, invertida e real também. E aí, o real é aquela mesma ideia que eu lhe falei, certo? Que só enxerga quem está atrás da imagem. Quem está aqui não consegue enxergar nada. Né? Um observador que está olhando nessa posição aqui não vai enxergar esse objeto, certo? Só vai enxergar quem está aqui atrás da imagem, certo? Ou então, se você botar aqui um papel, e aí então você vê exatamente a imagem desse objeto incidido sobre esse papel aqui, certo? Então é isso. Só mais um detalhezinho aqui. Se você colocar o objeto em cima do centro, certo? Se o objeto tiver coincidir exatamente com o centro, certo? Você vai ter algo parecido com isso aqui, ó, certo? A única diferença é que, ó, ele vai ser invertido do mesmo jeito. Invertido. Ele vai ser real também. Só que, em vez de ser menor, ele vai ser do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Certo? Ou seja, se eu tivesse colocado o meu objeto bem aqui assim, ó, vou botar em verde, bem aqui assim, a imagem ia se formar exatamente no mesmo lugar, com o mesmo tamanho aqui embaixo. Seria desse jeito. Certo? E aí, de acordo com que ele vai indo para trás, a imagem vai vindo aqui para frente, se aproximando do foco e diminuindo. Certo? Então, no espelho côncavo é um pouquinho mais complexo, né? Dependendo da posição, você tem vários tipos de coisas que pode acontecer. No espelho convexo, só tinha uma, né? Que era menor e virtual. Menor, direto e virtual, no convexo. No espelho côncavo,
vai ter várias possibilidades. Né? Se tiver o foco e o vértice, é de um jeito. Entre o centro e o foco, de outro jeito. Se estiver em cima do foco, a imagem nem se forma. Se tiver atrás aqui do centro, vai ser menor invertida e real. Se estiver sobre o centro, é o mesmo tamanho invertida e real. Né? Então, tem várias situações. Tudo bem? Por isso para a gente entender. Né? Mas todas as situações podem ser traduzidas em uma única equação, inclusive por dois espelhos. Certo, pessoal? Então, sempre quando você precisar calcular matematicamente a posição e a altura dessas imagens, dá para a gente calcular tudinho. Certo? A gente só precisa, e é uma fórmula para todas, tanto para formar a imagem de espelho côncavo quanto convexo. É a mesma fórmula para todos. Certo? Deixa eu colocar aqui, só para ver quais são as letras que ele costuma usar aqui. Então, fica o seguinte, ó. Essa equação a gente chama de equação de Gauss, certo? Que foi o Gauss o primeiro que descobriu. Gauss, não sei se você conhece, mas é um dos maiores matemáticos que já existiu. Ele é simplesmente o seguinte: vamos supor que você tem aqui um espelho, pode ser côncavo ou convexo, certo? Pode ser assim, ou assim, um ou outro, certo? Tanto faz, porque a fórmula é do mesmo jeito. E você tem um objeto que está a uma certa distância. A distância do objeto ao espelho a gente chama de P, certo? A distância da imagem ao espelho a gente chama de P', tudo bem? Eu vou colocar do lado de cá, mas lembra que a imagem ela pode ser formada do lado de lá ou do lado de cá, tanto faz, certo? Se for real, se forma aqui. Se for virtual, se forma aqui, certo? A gente chama de P'. A fórmula de Gauss, ela diz simplesmente o seguinte, que 1 sobre P, ou seja, 1 dividido pela distância do objeto, certo? Mais 1 sobre P', 1 dividido sobre a distância da imagem, vai ser igual a 1 dividido pela distância focal, certo? Então, a fórmula é exatamente essa aqui, certo? Então, com isso aqui eu consigo calcular a posição da minha imagem. Aqui só tem alguns detalhes, algumas convenções que a gente tem que adotar. Quais são essas convenções? As convenções é o seguinte, é que se o meu objeto ou minha imagem for real, certo? Se for real, então a gente coloca as distâncias como sendo positivas. P e P', a gente coloca sendo positivos, certo? Se eles forem virtuais, aí a gente coloca essas distâncias como sendo negativas. Ou uma ou outra, né? Ou as duas. Certo? Então, por exemplo, ó, essa imagem aqui, eu já sei que se eu desenho do lado de cá, ela é virtual. Então, esse P' aqui, se ele me desse na questão, quando eu botasse na fórmula, eu tinha que botar negativo. Ou então, se eu fosse achar, eu ia achar negativo. Certo? Então, tanto a imagem, quando ela é virtual, essas distâncias ficam negativas. Quando ela é real, quando é o caso que dá real? No caso do espelho côncavo, né? Se estiver entre o foco e o centro, ou atrás do centro. Se estiver do foco para trás, né? Então, a gente coloca essas distâncias, certo? Elas são positivas. Tudo bem? Outro detalhe. Aqui eu falei o seguinte, que se o meu objeto ele for virtual, o professor tem como ter um objeto virtual? Tem. Por quê? Porque se o seu objeto for uma imagem virtual, porque às vezes você tem a imagem da imagem. Lembra que a gente viu na aula passada um espelho que faz gera a imagem da imagem, né? Então aqui você pode ter a imagem do espelho. Então pode ser que se o seu objeto for a imagem virtual de alguma coisa, então você tem um objeto, certo? Com uma posição virtual. Então, você tem que ficar isso atento, certo? Outra coisa também é a distância focal, certo? Que tem que ficar atento. Então, a distância focal,
que é esse Fzinho, né? Que é a distância do foco. Vamos botar aqui, não, vamos botar aqui. É a distância do foco até o espelho, até o vértice, né? A gente chama de distância focal. Se for um espelho côncavo, a gente diz que essa distância focal é positiva, porque ela acontece aqui, ó, nesse lado real do mundo, certo? Se for um espelho convexo, onde é que está a distância focal? Está aqui, ó, no lado virtual do mundo. Então, nesse caso, você vai colocar essa distância focal F sendo negativa. Tudo bem? Então, essa fórmula você acha a relação de distância, certo? E você consegue também achar a relação entre a altura das imagens, certo? Deixa eu só pegar aqui. Relação entre altura. Deixa eu ver aqui. Bom, a relação entre todas as imagens, na verdade, fica o seguinte, entre o tamanho, lembra que eu falei? Certo? Então, o tamanho do objeto a gente chama de O, e o tamanho da imagem a gente chama de I, certo? E a gente pode simplesmente dizer o seguinte, que o O dividido por I vai ser igual a menos P dividido por P'. Certo? Disso é a relação aqui. Aqui é para a gente achar o tamanho do objeto. Certo? Então, conhecendo as distâncias, você consegue saber as alturas dos objetos usando essa fórmula. Né? O que esse menos significa? Se a altura do objeto for positiva, significa que ele está aqui acima do eixo. Se você coloca um objeto abaixo do eixo, ele fica negativo. Certo? E aí a imagem vai seguir a mesma relação. Se o objeto for positivo e a imagem deu negativa, é porque é um objeto invertido. Se o objeto deu positivo e a imagem deu positivo também, é porque é um objeto direto. Certo? Então, com essa relaçãozinha, a gente consegue calcular o tamanho do objeto. E só para a gente finalizar isso aqui, a última relação é que a distância focal, certo, pessoal? Acho que eu já até tinha falado isso. Ela é exatamente metade do centro. Certo? A distância focal ela sempre está na metade do centro. Né? Então, vou até corrigir aqui. Ó. Se eu colocar aqui o centro, essa metade do caminho é exatamente a distância focal. Tudo bem, pessoal? Bom, então isso é tudo que a gente vê sobre espelhos esféricos, certo? Na próxima aula a gente vai ver refração e vamos ver lentes, certo? Por que essa lente aqui, por exemplo, faz com que eu enxergue melhor as coisas, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Tudo bem, pessoal? Então, até mais, até a próxima aula, né?